Olá, seja muito bem-vindo. Essa é mais uma pílula aqui da Bangbu, no nosso BBOcast, onde hoje nós vamos falar de um assunto delicado, que é o lead. E quando o lead chega para você, será que ele já está pronto para comprar? Será que ele não está? O que acontece? Então, nós vamos explicar e desmistificar isso aqui tudo hoje, né, Guilherme? Para que fique fácil de você entender de toda a jornada que acontece por trás de geração de demanda com o marketing e a captação dessa demanda de um lead que está pronto e demonstrou interesse para começar um processo de compra, beleza? É isso mesmo. O lead ele é uma oportunidade de venda. É alguém que, vendo o seu anúncio, vendo o seu contato, entendendo quem a sua marca é, ficou interessado, né? E aí ele pode ser a empresa que você quer atender, que quer como cliente ou não. E aí a gente entra no argumento do que é um lead qualificado. O lead qualificado é aquela oportunidade de venda que está realmente dentro dos critérios de uma empresa que você quer ter como cliente. Seja a nível de faturamento, região de atuação, em qual posição, por exemplo, no Brasil ela está, não sei, capacidade logística, N fatores aí que definem pedido mínimo, que é uma empresa qualificada ou não, para que você possa querer atender ou não. Entendendo o que é um lead qualificado, nós chamamos de MQL, que é um lead qualificado de marketing. Esse lead qualificado de marketing, como o Gui falou, ele tem várias características. Então essa característica é combinada, né, entre marketing e vendas. E o que a empresa quer. Esse lead, preenchendo essas características, ele passa a ser um lead qualificado de marketing para entrar nos sistemas da empresa e ser provavelmente ali aceito pelo departamento comercial para ser trabalhado. Olha só, o lead qualificado não significa que é um pedido de compra. Lead qualificado, ou MQL, é um lead que demonstrou interesse na sua empresa, demonstrou interesse no que você está ofertando. A sua oferta conectou com uma necessidade e fez sentido ele deixar o contato ali para iniciar uma jornada de possível compra. Mas não quer dizer que ele já está pronto para comprar. E esse é um dos maiores mitos que a gente vê na jornada, né? Porque o pessoal de vendas, muitas vezes ele pega aquele lead e gera uma frustração achando que o marketing não fez o trabalho direito porque o lead não está exatamente pronto ali para comprar naquele momento. Mas existe ali, a partir daquele momento, todo o trabalho de geração de valor que o departamento de vendas precisa fazer para qualificar de fato e aquele lead virar um SQL, que aí sim passa a fazer parte do funil de vendas e sai do funil de marketing. A gente adoraria que o lead fosse um pedido de compra, né? Poxa, ele chegasse pronto para querer comprar. Esse é o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que isso não acontece. As pessoas, elas levam tempo para tomar decisões. E na última pílula a gente falou sobre confiança, né? A construção da confiança. E isso impacta nesse momento, inclusive, no momento da tomada de decisão. Você não pede alguém em casamento no primeiro encontro. Porque, bom, vocês ainda precisam se conhecer, precisam entender qual que é o tipo de território que vocês estão entrando, né? Então, o lead, quando ele chega, mesmo que ele é qualificado, ainda não é um pedido de compra. O vendedor, a posição dele não é só de tirador de pedido. Ele tem que executar um relacionamento, né? Ele tem que fazer um processo ali de ligar, conversar, entender a necessidade do lead, entender se está alinhado com os propósitos da empresa para trazer como cliente. O marketing comercial tem que estar alinhado nesse momento. Porque vai chegar uma oportunidade com uma consciência muito grande sobre os diferenciais da sua solução, o que você oferece, a história da empresa, o porquê que realmente já escolheu você. E vai chegar aquele lead, aquela oportunidade que não é tão consciente, que está só cotando, que na verdade nem lembra que preencheu o anúncio. O vendedor, nesse caso, ele tem que estar preparado para conseguir receber qualquer tipo de nível de consciência do cliente e trabalhar aquilo. Se ele não tem tanta consciência, a responsabilidade do vendedor ter cases à mão, conseguir conversar, entender a oportunidade, entender as dores daquele cliente, trabalhar aquilo para trazer uma venda. Se ele é muito consciente, o trabalho do vendedor ele fica um pouco mais tranquilo, né? Mas ainda assim ele tem que fazer ali um atendimento, um relacionamento. Em ambos os casos, o cliente chegando com consciência grande ou não, entendendo realmente o que a empresa fez, com a confiança construída, o vendedor ainda não é um tirador de pedido. Ele precisa se relacionar com aquela oportunidade, puxar ela para uma ligação, conversar, dependendo do modelo de negócio, muitas vezes nem enviar um orçamento ali por WhatsApp, né? Mas, poxa, puxar para uma ligação, para uma reunião, se é da mesma cidade, chamar para fazer uma visita, tomar um café. Esse tipo de presença agrega muito mais valor sobre a confiança. E lembrando, né? A confiança diminui o peso do preço, como a gente já tinha falado na última conversa. Então, o que um lead qualificado precisa fazer para avançar? A gente precisa entender que é uma construção de marketing e comercial. E toda a confiança e autoridade que o marketing ajuda a trazer durante o processo da venda é reforçada aí pela confiança e autoridade que o vendedor traz, fazendo uma venda cada vez mais certa e aumentando a taxa de conversão logo após como consequência. Não tirando, né, a responsabilidade que o marketing tem de construir marca na mente daquele lead, de construir consciência de compra. Muitas vezes
O marketing, ele gera a demanda, gera o interesse, coloca um monte de perfis e pessoas e possíveis clientes interessados no funil, e ele está trabalhando. E em algum momento ele também é impactado pelas ações de captação de demanda. Então, a necessidade, ele pode estar com aquela necessidade, a campanha de captação conectou com a necessidade dele, só que ele não está 100% consciente. Então, é um trabalho onde marketing e venda se complementam e precisam estar muito bem alinhados, precisam estar bem entrosados com os acordos do que o marketing faz e de como o departamento de vendas deve receber isso aí para levar aquilo adiante e a empresa ganhar com todo esse ecossistema funcionando de maneira ajustada. Quando um lead entra em contato, gerou-se ali um interesse e ele deixou o contato dele ali, eu chamo no WhatsApp, eu preenchi um formulário e aquilo caiu no CRM. Isso pode ter sido à noite, pode ter sido num final de semana, né? E muitas vezes aí o vendedor chegou na segunda-feira, o SDR lá, e ele vai entrar em contato. Aí ele chama duas vezes ali, e aí ele vai fazer outras tarefas, ele acaba meio que abandonando aquilo ali, é o que a gente vê muito. E aí ele acaba passando por marketing, o lead não responde, o lead é ruim, é um lead desqualificado e tal. Só que isso não é verdade. Né? Existem pesquisas de mercado que mostram que a venda acontece a partir da 7ª, 8ª tentativa de contato. E não é só mensagem no WhatsApp, né? É ligação, é procurar outros canais, porque aquele lead já deixou o interesse. E a hora que ele entrou em contato e mostrou interesse, muitas vezes aquilo conectou com ele na hora. Né? Lembrou dele o problema que ele está vivendo, ele falou, cara, isso aqui faz muito sentido para mim, deixa eu falar com esses caras aqui. Só que isso foi à noite, às vezes foi de madrugada, que ele estava refletindo lá na cama dele, pegou o celular e foi impactado. Só que no outro dia ele já nem vai lembrar muitas vezes de onde que veio aquilo lá. E você é responsável por resgatar aquilo e trazer ele de volta para aquele cenário onde você resolve aquele problema. Sim, e tudo é processo, né, Fernando? Assim, script realmente para poder seguir, trazer essa consciência, lembrar do momento que a oportunidade estava ali, é importante seguir esse processo. Tem oportunidades em empresas que a gente já conversou, cuja abordagem feita pelo Instagram, inclusive, era mais interessante, porque o cliente estava presente por lá. Outras eram WhatsApp, ligação só pelo número, WhatsApp não dava certo, né? A gente tem empresas que já tentaram, por exemplo, fazer uma abordagem já mandando um orçamento direto no WhatsApp e a taxa de conversão era baixíssima, porque precisa desse ponto de conexão pelo canal que faz mais sentido. Então vale esse tipo de estudo na sua empresa que você está vendo esse conteúdo, entender o seu cliente, ele está presente em qual canal? Qual canal ele mais consome conteúdos, que ele mais faz atitudes no dia a dia, que ele mais está envolvido? O cliente, na hora que ele preenche um anúncio, preenche ali um formulário, foi captado pela dor, falou, poxa, eu quero entender um pouco mais. Talvez dali 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, ele já não esteja mais tanto na euforia. Quanto mais distante desse ponto de contato, a gente nota que cada vez vai descendo mais a taxa de conversão do cliente realmente atender e entender realmente o porquê ele preencheu. A gente vê que, por exemplo, passou de 5 minutos, a taxa de conversão tende a cair, dependendo do modelo de negócio, mais de 400%. De tanto bombardeio de informações que a gente tem hoje em dia. Então é importante que o vendedor esteja antenado, aquela pessoa responsável pelo pré-vendas ou quem faz a área comercial, e pronto para poder abordar qualquer oportunidade que chega durante o horário comercial. Ou se fora do horário comercial, fim de semana, no primeiro horário, né? Por exemplo, de manhã, ter essa velocidade, chama de response time, né? Velocidade de contato. E falando disso aqui, dessa estrutura que está sendo montada entre marketing e comercial, gerando toda uma estrutura de geração de demanda, captação de demanda, retenção de clientes, isso tudo é uma mentalidade que a empresa precisa desenvolver, principalmente dos gestores, Sim. De que não é algo que acontece num passe de mágica. Não é algo que hoje você começou a fazer anúncios, você começou a criar campanhas, você começou a estimular o seu público, que daqui a um mês isso vai estar acontecendo e fluindo. Isso é uma máquina que vai sendo construída e ajustada conforme os inputs que os seus clientes vão trazendo para você, Sim. conforme os feedbacks que você vai tendo. Exatamente. E é muito importante a gente ver muitas empresas que começam a fazer um trabalho desse e passa ali 1, 2, 3 meses, eles já querem parar e desmontar aquilo ali porque acham que não funciona. Então, gastou dinheiro à toa, gastou tempo, investiu em algo que muitas vezes tem um potencial enorme, a empresa já tem vários caminhos andados, mas precisa entender que não é algo que você vai ligar um botão e aquilo lá vai começar a funcionar do nada. Se fosse fácil assim, qualquer um fazia. Mas, depois que você constrói essa credibilidade, é algo que poucas empresas conseguem. Com certeza. Poucas conseguem porque poucas persistem, fazem do jeito certo que precisa fazer. Então precisa construir essa mentalidade, essa cultura dentro da empresa, uma cultura de crescimento, uma cultura de geração de demanda, que é o que vai trazer fôlego, receita, e daqui a pouco tem uma previsibilidade absurda, um canal de vendas absurdo, com recorrência, com oportunidade, todo dia chegando no pipeline do vendedor,
com pessoas conscientes e prontas para comprar. O custo da gente não ter essa mentalidade é a falta da previsibilidade. Por exemplo, se eu perguntar para quem está assistindo quanto que você vai faturar daqui 4 meses, exatamente no mês, daqui 4 meses, quanto que você vai faturar? Se isso não está muito claro, a gente tem pilares de receita, por exemplo, uma dependência, você só vende via representantes, não tem outro tipo de canal a não ser representantes e indicação. A gente acaba tendo toda a receita da empresa num único pilar. E a gente fala que a receita, como um edifício, se a gente tem só um pilar e quer construir cada vez mais patrimônio, estratégia, expansão em cima de um único pilar, o pilar pode até ser forte, mas se ele ruir, cai tudo. E a gente pode ver um canal que a gente não tem muito controle, como representantes, que são bons, têm um bom relacionamento, mas a gente pode vender ao concorrente, pode muitas vezes ir para outra empresa com a cartela de outro dos seus clientes e levar uma parcela. A gente vê que esse pilar pode ruir facilmente. Então, criar canais de previsibilidade é para quem está disposto a pagar o preço da espera da construção desse canal, porque é um processo. Só que lá na frente você vai saber exatamente quanto que você tem que investir para vender mais, né? E isso não tem preço. No mundo que a gente está vivendo, no mercado que a gente tem hoje, na instabilidade que a gente tem hoje de mercado, né? Você vai estar construindo uma audiência cativa à sua realidade. E essa audiência você carrega onde você for. Então, se saiu peças da sua empresa, saiu peças do seu marketing, do seu vendas, aqui nós criamos um canal com tantas possibilidades onde te gera um controle, visibilidade, te gera recorrência, né, de previsibilidade para você crescer e olhar para um futuro assim, sem se desesperar quando... Que parafuso que eu vou apertar agora? Caiu as vendas aqui. Que parafuso que eu aperto? Para onde que eu vou? O que eu faço? Aqui nós estamos construindo algo previsível que tem um chão uma base muito bem estruturada, mas leva tempo e disposição. Então não adianta esperar isso acontecer para tomar uma decisão de mudar, né? Porque talvez seja tarde demais. Então é importante a gente começar a construir essa autoridade sempre o quanto antes, essa audiência. E é um canal que é seu, não é de outras pessoas, de terceiros. É seu. Você consegue gerar essa demanda e essa audiência que consome a sua marca constantemente, trazendo previsibilidade, indicando e trazendo recorrência. Então, passando a régua geral, o lead qualificado, ele então não é o fim do processo. Na verdade, ele é o início de uma conversa com o interno da sua empresa. Até ali ele estava vendo a sua empresa de fora. Ele estava, você estava construindo uma autoridade com inputs de fora. Agora ele está tendo um contato direto. Exato. Então é um outro momento, é um outro funil de construir oportunidade e de conduzir aquela oportunidade para virar receita aí na sua empresa.